Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um dia do nosso Descobertas! Isso mesmo! Hoje nós vamos descobrir mais algumas coisas preciosas da nossa Bíblia, que nós já aprendemos que a Bíblia é a verdade, porque a Bíblia é a boca de Deus, não é verdade, crianças? Então, vamos lá. Vocês já estão com a Bíblia de vocês aí, do ladinho? Vai buscar correndinho lá. Hoje nós vamos falar sobre um rei que todos nós já conhecemos e a gente gosta muito dele, porque desde bem pequenininho ele sempre foi muito corajoso. O nome desse nosso rei é o rei Davi. Pois é, hoje nós vamos explorar aqui a nossa Bíblia, nós vamos descobrir 5 coisas especiais sobre o nosso rei Davi. Muitas coisas a gente já conhece, né? Que ele derrubou o gigante Golias, todo forte e corajoso, crendo no Deus de Israel, não é verdade? Mas hoje eu vou falar quando Davi já estava adulto, quando ele já tinha se tornado rei, quando ele ficou no lugar do rei Saul. Pois é. Então, o rei Davi, ele era um rei, assim, ele tinha um coração, ele foi conhecido como um rei segundo o coração de Deus. Ele, aqui ó gente, eu peguei isso aqui, crianças, para representar a Arca da Aliança daquela época, né? Naquela época, a presença de Deus era representada representada através da Arca da Aliança. Hoje não tem mais, porque o Espírito Santo já mora dentro de nós, não é verdade? Então a presença de Deus se manifesta dentro de mim e dentro de você. Mas antes a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. E o rei Davi amava Deus muito. E ele, a Arca da Aliança, ele queria construir um templo para guardar a Arca da Aliança. Ele queria construir uma casa para Deus. Ele tinha esse desejo no coração dele. Ele queria muito construir um templo lindo, maravilhoso, para falar, essa é a casa do meu Deus. Mas será que foi ele que construiu o templo? Vamos à nossa primeira descoberta. Nós vamos em 5, tá bom, crianças? Então peguem lá, abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel, tá lá no comecinho da Bíblia, tá bom? 2 Samuel, capítulo 7. Davi queria construir um templo, uma casa, para habitar a presença de Deus através da Arca da Aliança. E vamos ver qual foi a resposta de Deus para Davi? Nossa primeira descoberta está lá no versículo 12. Vamos lá, no versículo 13, diz assim, ó. O seu filho é que vai construir uma casa em meu nome, e o seu reino permanecerá para sempre. Então, Deus deu uma resposta para Davi. Não foi bem o que Davi queria ouvir, crianças. Ele queria ouvir o que de Deus? Claro, meu filho, constrói um templo para mim que eu vou ficar muito feliz. Mas Deus falou o quê? Você não vai construir. Quem vai construir o templo para mim, onde será a minha casa, vai ser o seu filho. Vocês já sabem quem foi o filho de Davi, né? Que construiu o templo? Salomão. Pois é, olha só, essa primeira descoberta já mostra para nós que Davi recebeu o primeiro não de Deus. E ele, obediente, não construiu e deu as instruções, né? Falou para Salomão que ele é quem iria construir a casa para o Senhor. Então, crianças, às vezes a gente vai ouvir um não de Deus, sabe? Mas a gente tem que entender, assim como o rei Davi entendeu, de que é o melhor para nós. E ficar feliz do mesmo jeito, mesmo recebendo um não como resposta. Tá bom? Vamos à nossa segunda descoberta? A nossa segunda descoberta, Deus
promete algo muito especial para o rei Davi. O que será que Deus promete para o rei Davi? Vamos ver? Lá ainda em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Vamos ler lá, o versículo 16 diz assim, ó. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus promete para Davi que o reinado dele durará para sempre, da descendência de Davi, durará para sempre. Olha, crianças, que promessa, hein? Primeiro, Davi recebe um não, né? E agora recebe uma promessa dessa poderosa. Meu Deus, que máximo! Vamos então à nossa terceira descoberta. Depois que Deus promete isso para Davi, Davi fica assim com alguns questionamentos, uns pontinhos de interrogação assim na cabeça, e ele pergunta para Deus. Quem sabe o que Davi perguntou para Deus? Vamos ver lá na Bíblia? Continuando lá, tá no versículo 18 e 19. Vamos lá, olha lá. A gente leu o 16, vamos ler o 18 e 19. Diz assim, ó. Então, Davi entrou no tabernáculo e sentou-se perante o Senhor e orou. Ó Senhor Deus, por que derramou suas bênçãos justamente sobre este teu servo de família tão insignificante? E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor Deus, ainda me promete uma família que não terá fim? Essa bondade está longe da minha compreensão humana, ó Senhor, o meu Deus. Então Davi pega e fala assim, meu Deus, tinha tantas famílias mais poderosas, mais ricas, mais assim, sabe, com mais nome do que a minha. E o Senhor escolhe a minha família, Senhor. O Senhor escolhe a minha família para ser uma família que não terá fim. Um reino que não terá fim. Que amor é esse seu? A minha cabeça não consegue entender esse amor. Olha só como Davi, ele já tinha um coração assim mesmo, segundo o coração de Deus. Porque, né, hoje a gente consegue entender um pouquinho esse amor por causa de Jesus. Mesmo assim a gente fala, meu Deus, esse Deus mandou o único filho dele por amor a nós, né? E Davi nem sabia ainda da vinda de Jesus e já estava compreendendo, tentando compreender o tamanho do amor do nosso Deus por nós. Deus, ele não olha, crianças, se nós temos muitos bens materiais, se nós temos uma casa muito grande, muito confortável, ou um carro muito maravilhoso, caro. Deus não olha isso, porque ele encontrou Davi lá cuidando das ovelhinhas dele, simples e humilde, como Davi mesmo disse, de uma família tão assim insignificante, quer dizer assim, de uma família assim que não chama atenção, que ninguém observa. Pois é, o olho do nosso Deus observa tudo. E como o nosso Deus, ele não olha a aparência, ele olha o nosso coração, ele achou naquela família simples, que passava assim, ó, sem ninguém perceber, ele encontrou o rei Davi, né? Então que a gente possa se preocupar com o nosso coração sempre, antes de qualquer coisa, com o nosso coração. Deus olha o nosso coração. Essa foi nossa terceira descoberta, crianças. A nossa quarta descoberta é o seguinte: Davi, mesmo tendo assim um coração segundo o coração de Deus, ele fazia coisas erradas. Será que é só Davi que fazia coisas erradas ou você faz também? Eu também. Mesmo a gente não querendo, né, crianças, algumas vezes a gente faz algo errado. Às vezes a gente desobedece, às vezes mente, às vezes fala um palavrão, às vezes fica fazendo birra, fica resmungando, reclama do que tem para comer, reclama do que tem para beber, não é verdade? E a gente tá pecando quando a gente faz isso. E Davi também, ele cometeu
alguns erros durante a vida dele. Só que imediatamente ele se arrependia. E ele chorava na presença de Deus com o coração dele arrependido do pecado, porque ele deixava o coração dele feio. Davi chorava na presença do Senhor e falava: Senhor, me perdoa. Vamos ver isso? Será que Davi se arrepende? Tá lá no versículo. Agora nós vamos um pouquinho mais pra frente. A gente estava no capítulo 7. Vamos, anda um pouquinho, capítulo 12, tá? Versículo 13. Davi chegava na presença do Senhor com o coração arrependido e dizia: eu pequei contra o Senhor, confessava Davi. Ele confessou um dos pecados dele ao profeta Natan, que a Bíblia diz para nós. Mas outras vezes ele confessava diretamente para o Senhor e chorava e se arrependia de coração. E quando Deus via aquele arrependimento dele, Deus se alegrava novamente do coração de Davi. Mandava consequência? Mandava consequência. Davi, nem eu nem você escaparemos das consequências dos nossos erros, mas Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Tá bom, crianças? Essa foi a quarta. E a nossa quinta e última grande descoberta tá lá já no Novo Testamento. Vamos lá? Lá em Lucas. Vai lá pra frente. Eu já deixei marcadinho aqui na minha. Mas vai lá. Passa a Bíblia. Lá pra frente e chega lá em Lucas. Lá em Lucas, o sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo de Deus, fala o seguinte: ele anuncia um rei que virá como Salvador, o grande rei como Salvador. E ele fala que ele é da descendência de quem esse rei? Vamos ver? Vamos descobrir? Tá lá em Lucas 1, capítulo 1, versículo 67. Eu vou ler, tá? Diz assim, ó. Então, o seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar o libertador, veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi. Sabe quantos anos depois que Davi morreu, que o profeta Zacarias profetizou isso? 1500 anos depois. Olha só, gente. Sabe quando fala que Jesus é da descendência de Davi? É assim, ó. Sabe quando a escola pede para fazer aquela árvore genealógica? Que você coloca lá os seus avós materno, paterno, seu bisavô, bisavó, avô, avó, nananana. Então, quando vai puxando a descendência de Jesus lá para trás, nós vamos chegar na descendência de Davi. Então, o grande Salvador, poderoso Salvador que Zacarias falou que cheio do Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus, que é da descendência de Davi. Olha que demais isso, crianças! Essa foi a super descoberta, não é verdade? Então, olha quantas coisas preciosas nós aprendemos. Que nós vamos ouvir um não de Deus, o próprio rei Davi ouviu. Que nós temos que nos alegrar mesmo com um não. Que nós podemos perguntar as nossas dúvidas para o Senhor, que Ele vai nos responder. Que nós temos que ser obedientes a Ele, né? Que Deus tem promessas para nós. E que Ele nos ama pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Não é mesmo, crianças? Tá bom? Que vocês guardem todas essas descobertas dentro do coração de vocês e lembrem todos os dias que o Senhor te ama muito, 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 que a gente não consegue nem entender. Tá bom, crianças? Esse foi o nosso descoberta de hoje.
Fiquem com Deus, a gente tá com muitas saudades. Se Deus quiser, logo a gente se vê, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, crianças. Até a próxima, tchau!